Vamos dar início ao 117º aniversário do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos essa celebração, convidamos todos a elevarem o pensamento ao plano maior, rogando que esta festividade seja inspirada pelos elevados ensinamentos dos nossos patronos, Prentice Murphy, Swami Vivekananda e Eliphas Levi, e amparada pela presença espiritual de nosso fundador, Antônio Olívio Rodrigues. Que suas vibrações de sabedoria, fraternidade e luz estejam conosco nesta tarde, tornando este encontro digno dos nobres ideais que há 117 anos inspiram o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Em nome da diretoria do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, temos a honra e a alegria de recebê-los para a celebração dos 117 anos de nossa instituição, fundada em 27 de julho de 1909, pelo nosso saudoso fundador, Antônio Olívio Rodrigues, carinhosamente conhecido como AOR. Cumprimentamos os membros da diretoria do Supremo Conselho, os representantes dos tátuas, os filiados, amigos, visitantes e todos aqueles que vieram compartilhar conosco este momento especial. Há 117 anos o Círculo vem cumprindo sua missão de promover o despertar das energias criadoras do pensamento e trabalhar para que a harmonia, o amor, a verdade e a justiça se efetivem cada vez mais entre os homens. Antes de prosseguirmos com nossa programação, gostaríamos de registrar nossa sincera gratidão a todos os palestrantes, músicos, coralistas e colaboradores que gentilmente aceitaram participar dessa celebração. Cada um dos integrantes da programação desta tarde contribui para tornar este encontro ainda mais especial, compartilhando conosco seu tempo, seu talento e sua dedicação. A todos eles, nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado. Convidamos todos a permanecerem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, as mães
pátria amada, toma graça, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estelado. E digam verde louro desta fábula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme que te amora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Vamos agora ouvir e cantar o hino esotérico do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Vibremos todos pelo nosso lema, realizando a feliz fraternidade. Formemos uma egrégora suprema, capaz de iluminar a humanidade. Das nossas almas, ávidas de luz, descerremos as portas sem temor. Adonai para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Pelo sol da harmonia iluminados, regidos pelo amor universal, no templo da verdade consolados, formemos com justiça o nosso ideal. Das nossas almas, ávidas de luz, descerremos as portas sem temor. Adonai para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Tal como em prece simples e eloquente, à luz dos pensamentos mais profundos, sejamos saturados fortemente pela essência das flores e dos mundos. Das nossas almas, ávidas de luz, descerremos as portas sem temor. Adonai para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Nas belezas que o lema sintetiza, muito além desse bárbaro silício, busquemos esta luz que simboliza as cristalizações do sacrifício. Das nossas almas, ávidas de luz, desceremos as portas sem temor. Adonai para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Vibremos todos pelo nosso lema, realizando a feliz fraternidade. Formemos uma egrégora suprema, capaz de iluminar a humanidade. Sentados, convidamos para fazer uso da palavra o presidente delegado-geral do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, irmão José Antônio Góngora de Oliveira. Aproveitamos a oportunidade para registrar nosso reconhecimento e gratidão pela dedicação, empenho e compromisso com que vem exercendo suas funções junto à diretoria do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, contribuindo para o fortalecimento e continuidade desta obra. Recebamos nosso presidente delegado-geral com uma calorosa salva de palmas. Boa tarde a todos, com as mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. O Cristo que habita no meu coração, saúda o Cristo que habita no coração de cada um.
Bem, amados irmãos, 117 anos é o que estamos aqui comemorando hoje. 117 anos de fundação do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Se vocês sabem, hoje a gente tem muita facilidade para descobrir algumas coisas ou para fazer, decifrar, né, alguns enigmas, né? E eu procurei pesquisar a respeito dos 117 anos. E eu verifiquei que, de acordo com a numerologia dos anjos, o número 117 é considerado um número extremamente positivo e de alta vibração. Há uma combinação entre o número 11 e o número 7. O número 11, ele nos conecta com a intuição. E o número 7 representa a sabedoria e o despertar espiritual. Amados irmãos, a OR deixou para a humanidade um legado de ensinamentos, se fossem praticados por apenas 50% das pessoas que conhecem a filosofia, com certeza o mundo seria outro. Não teríamos tantas guerras, tantas situações negativas, porque o pensamento positivo, o pensamento de harmonia estaria em alta, estaria se sobrepondo a tudo isso. O pensamento é o maior poder que temos e, se for direcionado a um objetivo da forma correta, com toda certeza, o sucesso ocorrerá. Não haverá falhas. Pela forma correta dos nossos pensamentos, que nós conseguimos o quê? A paz, a felicidade, a tranquilidade. Se não for dessa forma, como que vai ser a nossa vida? Vai ser um pandemônio, quando pensamos de forma negativa. Então, por isso, os ensinamentos proporcionados pelo nosso querido AOR são ensinamentos que, se colocados em práticas, porque não adianta eu pegar o livro de instruções e apenas ler como um livro comum, um livro qualquer, porque ali ele traz a parte teórica, mas tem a parte prática. A parte prática, ela por objetivo colocar o filiado, ou fazer com que o filiado ele se estruture. Aonde? Nele mesmo, através dos pensamentos, porque o livro de instruções, ele dá uma estrutura psíquica ao filiado. E não adianta o indivíduo querer obter essa estrutura da noite para o dia. Não vai ser isso que vai mudar. Ele não vai conseguir. Ele precisa ir gradativamente. É como uma semeadura que fazemos quando semeamos, vamos dizer aí, um milho. Vai ter que ter um tempo de maturação, né? Um arroz, enfim, etc. Qualquer semeadura que fizermos, né? Não é da noite para o dia. Hoje, meus amados irmãos, as pessoas buscam o imediatismo, e isso é muito ruim, porque não conseguem atingir seus objetivos. Não conseguindo atingir seus objetivos, elas desistem logo no início. Os ensinamentos proporcionados pela nossa amada ordem dá essa estrutura, ou dá a estrutura psíquica que todos nós necessitamos para seguir na trajetória da vida, né, de uma forma tranquila, de uma forma prazerosa. Saliento aos irmãos que a literatura esotérica é muito vasta, e hoje com a internet nem se fala, né? Temos de tudo, muitas coisas ali, para mim é lixo. Eu prezo muito, 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 muito pelo livro de instruções. O livro de instruções me deu estrutura para eu estar aonde eu estou, para eu ser quem eu sou.
Não sigo outras vertentes, sigo os ensinamentos proporcionados pela nossa amada ordem. E temos que colocar em prática aqueles exercícios que lá tem, né? Os exercícios de respiração são muito importantes. São eles que estruturam o indivíduo. Porque quando aprendemos a respirar corretamente, com toda certeza, o nosso organismo físico vai estar em ordem, vai estar tranquilo. A doença não se alojará nele, porque quando estamos acometidos por uma doença, isso representa que a nossa mente está fraca. Então nós precisamos fortalecer o quê? O nosso mental, que tem a frase que diz que mente sã, corpo são, né? Quando a mente aceita, quando a mente está boa, o corpo está melhor ainda. Então, meus amados irmãos, não esmoreçam. Busquem manifestar em seus atos a presença divina que habita este templo carnal. É ela que nos ajuda. E não tem como. O mestre Jorge Adum, do livro que eu leio diariamente, o Eu Sou, ele nos ensina que eu sou Deus em ação. Eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou paz. O Criador é paz, é harmonia, é felicidade, é alegria. Então, por isso, eu tenho que me estruturar em mim, naquele que me fortalece, que está em mim. Sem ele eu não sou nada. Sem ele nós não fazemos nada. É certo que Deus precisa de nós também, porque nós somos o instrumento dele, ou seja, o instrumento para que ele faça a obra dele aqui na terra. Então é isso, meus irmãos. Somos uma pequena partícula de Deus. Somos uma pequena partícula dessa grandiosidade que é Deus e habita este templo carnal. Desejo que a harmonia, o amor, a verdade e a justiça se efetivem cada vez mais em nossas mentes e corações. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta tarde. Muito obrigado. Agradecemos ao irmão Gôngora por suas palavras e vamos agora convidar a presidente do Supremo Conselho, irmã Selma Simões. Manifestamos também nosso reconhecimento pela dedicação, zelo e responsabilidade com que vem desempenhando suas funções junto ao Supremo Conselho, colaborando ativamente para a preservação dos princípios, valores e objetivos da nossa instituição. Recebamos a irmã Selma com o nosso carinho e uma calorosa salva de palmas. Boa tarde, estimados irmãos e irmãs. Com grande prazer e alegria que eu encontro vocês aqui e a todos aqueles que estiverem nos assistindo pela internet também. Hoje eu consegui escrever alguma coisa, porque da última vez eu não conseguia, mas vamos lá. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, 27 de junho de 2026. Então hoje o Círculo está completando 117 anos de existência. É uma obra centenária que o nosso querido patrono Antônio Olívio Rodrigues, inspirado por Deus Pai Todo-Poderoso, criou e deixou aqui para nós. Mais um ano estamos todos comemorando o vórtex ascendente do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, erguendo em solo fértil, onde se consolidam os alicerces da vida, alcançando as grandes alturas das colunas da harmonia, do amor, da verdade e da justiça, consagrada no processo mental plasmado pelo patrono fundador Antônio Olívio Rodrigues. Hoje, ao mesclarem-se as luzes consequentes das nossas vibrações concentradas, envolvemos a alma de nosso venerável patrono que erigiu esta magnífica obra mental, que em seu percurso temporal tem atingido os objetivos de abrir os caminhos para a fonte com o objetivo de aliviar o desejo de todos os que buscam o aprendizado espiritual. Os ideais esotéricos são princípios que florescem e prosperam, transmutando em energias edificantes
os desejos humanos, norteando-os para os desfechos mais nobres. O círculo esotérico procura trabalhar para o bem da humanidade. Que Deus, nosso Pai, abençoe os patronos da nossa venerável ordem. Prentice Mulford, Swami Vivekananda e Eliphas Levi. Em nossos corações, envolvendo em harmonia, amor, verdade e justiça, e nas mais puras irradiações de luz, o nosso patrono Antônio Olívio Rodrigues, que nos presenteou com este legado, deixando para nós essa obra tão importante. E nós podemos nos considerar privilegiados por fazer parte desta obra. Não que somos melhores que ninguém, não somos. Nós temos a consciência de poder ajudar aqueles que ainda não têm, para que possam sentir e atingir todos os ideais do Antônio Olívio Rodrigues, que nada mais era que auxiliar a humanidade, fazendo com que a gente se torne um ser humano melhor, um ser humano mais compreensivo, um ser humano mais abrangente, que consiga abrir a mente, entendendo os viés da vida, os desafios da vida que se apresentam para nós de forma inesperada. E dessa forma, nós não só podemos melhorar a nossa vida, a nossa trajetória, mas também auxiliar aqueles a quem caminham conosco, fazendo com que a nossa trajetória se torne algo menos turbulento e mais edificante, e auxiliando a todos aqueles que a nós se aproximam, para que eles possam também sentir o sabor de toda essa elevação, de toda essa compreensão que Antônio Olívio Rodrigues passa por meio dos ensinamentos mentais, que nada mais é do que você se tornar um ser humano mais compreensivo com todas as suas dificuldades, com tudo que apresenta-se na nossa vida. Então, meus queridos irmãos, eu não vou me estender muito, eu só tenho a agradecer. Agradecer por estar aqui, agradecer por Antônio Olívio Rodrigues nos ter deixado este legado maravilhoso, agradecer por estar com vocês, a todos vocês que estão aqui, porque se estão aqui é porque sentiram algo diferente nas suas vidas, sentiram algo diferente no seu interior. O nosso interior muda, o nosso interior melhora, e nós nos tornamos seres melhores. Muito obrigado, Antônio Olívio Rodrigues, por isto, por este momento, por este legado. Salve Antônio Olívio Rodrigues, salve 27 de junho, salve 117 anos de existência. Muito obrigada. Gratidão, Selma, por essas palavras. Que Deus abençoe. Dando continuidade à nossa programação comemorativa, temos a alegria de receber mais uma vez um querido amigo do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Ao longo dos anos, o irmão João Batista Oliveira, JB Oliveira, tem nos brindado com sua presença, seus ensinamentos e sua generosidade, sempre atendendo aos nossos convites com espírito fraterno e sincero desejo de colaborar com esta obra. Em nome da diretoria e de todos os presentes, registramos nossa profunda gratidão por mais uma vez prestigiar esta celebração, compartilhando seu tempo, sua experiência e seu carinho com toda a família esotérica. Recebamos com muito afeto o irmão JB Oliveira para a palestra hoje ou amanhã. Uma salva de palmas. Boa tarde, meus irmãos. É sempre uma alegria a nossa presença aqui. Volto enriquecido. E também é uma satisfação vir acompanhando a vida desta instituição admirável há muitos anos, com muita satisfação. Gostaria de lembrar mais uma vez aqueles que gostam da língua portuguesa, que nós publicamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, uma pequena nota sobre a língua portuguesa ou sobre comunicação, nas redes sociais, @JBOliveira. Serei muito honrado se alguém mais quiser nos seguir nesse trabalho. O nosso tema, como foi dito, é hoje ou amanhã. Nós estamos falando em relação ao presente ou ao futuro. Caminhamos rapidamente para os dias futuros. Parece que foi outro dia que aqui estive e um ano se passou. 365 dias. Lá atrás, os mais antigos diziam:
não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Ouviram isso? Já ouviram? Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. A nova geração mudou, diz assim: não deixe para amanhã o que pode deixar para depois de amanhã. A nossa juventude tem um espírito diferente do nosso. Nós sempre queríamos resolver o mais rapidamente possível. Eles protelam, prorrogam até onde for possível, em todos os sentidos, até no casamento. Lá atrás, casavam-se muito jovens. Hoje, acima dos 30 até os 40, ainda estão na casa do papai. Ainda estão sob a proteção e os cuidados da mamãe e deixam para frente. Alguns dizem, o casamento é algo de que não podemos fugir, podemos prorrogar. E lá se vai. O nosso tema fala sobre hoje ou amanhã, e nós vamos refletir um pouquinho sobre o que isso significa. Em 1965, na França, um advogado chamado François, de 45 anos, percebeu uma oportunidade de negócios muito boa. Ele conheceu uma senhora de 90 anos que possuía uma propriedade em um apartamento valioso em Paris e não tinha herdeiros. Se ela viesse a falecer, iria para o Estado a sua propriedade. Ele a procurou e propôs: eu lhe pagarei uma parcela mensal de bom valor, com a condição de que, quando a senhora falecer, o seu apartamento seja meu. Excelente negócio. Ele tinha metade da idade dela, exatamente a metade, 45 anos, e ela 90. Com a mentalidade de advogado, ele imaginou quantos anos mais ela vai viver. Estamos falando da década de 1960. Exatamente no ano de 1960, o jornal Diário do Comércio dava a seguinte notícia: uma velhinha de 42 anos foi atropelada e morta. Vou repetir: uma velhinha de 42 anos. É velha uma pessoa de 42 anos? Não. Mas acontece que naquela época a vida não se estendia muito além disso. E o que ele raciocinou? Com 90 anos, se a média de vida era de 50 anos, ela já estava fazendo hora extra há muito tempo. E dentro da lei das probabilidades, ela viveria mais uns 5 anos. Grande negócio. Passaram-se 5 anos, ela completou 95 anos viva. Ele, que já havia pago 60 parcelas, continuou pagando. Mais 5 anos, ela completou 100 anos viva, e ele continuou pagando. Passaram-se mais 5 anos, 60 mensalidades. Ela completou 105 anos viva. Mais 5 anos se passaram, 60 parcelas mais. Ela completou 110 anos viva. E aí aconteceu o improvável. O advogado morreu. Com 77 anos, ele morreu. Mas os contratos, todos devem ter um conhecimento maior ou menor sobre contrato, obrigam ao cumprimento das cláusulas, tanto o contratante como os seus sucessores. E há um princípio geral de direito que diz: pacta sunt servanda. Os compromissos, os contratos têm que ser cumpridos. Morreu o advogado e a família assumiu a dívida. Mais 5 anos. Ela completou 115 anos viva e a família pagando. Mais 5 anos. Ela completou 120 anos viva e recebendo mensalmente aquelas parcelas. 2 anos se passaram. E aos 122 anos e 164 dias ela faleceu. O que nós vimos aqui? O advogado viveu na perspectiva de um direito, na presunção de um direito, na expectativa de um direito futuro. E certamente, geralmente, advogado não ganha muito não, sacrificando o bolso para pagar aquele compromisso e deixando ainda a responsabilidade com a família.
ela viveu o presente. 32 anos de tranquilidade, de vida boa, regalada e tranquila. Muita gente tem vivido aperturas para guardar dinheiro para o futuro. Volta e meia surgem casos de pessoas que morreram numa situação até de dificuldade financeira e quando foram ver, tinha dinheiro guardado. O apego ao dinheiro, aos bens materiais, à usura, isto faz com que a vida da pessoa no presente seja prejudicada na expectativa de esse apego às coisas materiais é característica do ser humano não espiritualizado. Nós nos apegamos às coisas materiais, de tal maneira que nos apegamos até aquilo que não é bom. Nós falamos minha dor de cabeça, minha artrite, minha artrose, trazendo para si como uma posse. Jesus, numa de suas parábolas, fala daqueles dois, daquele irmão, daquele homem, melhor dizendo, que fez uma grande colheita, recolheu em um silo e disse: minha alma, descansa, temos muita coisa guardada. E Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e aquilo que acumulaste, que servirá? Jesus também fez uma advertência: o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Porque muitas das conquistas materiais não são obtidas de formas absolutamente honestas. Há exceções. Mas, de um modo geral, as fortunas, o acúmulo de bens não se deu por meios absolutamente lícitos. Um amigo disse para o outro que era muito rico. Ele disse: eu descobri que só há um meio de fazer riqueza honestamente. E o amigo rico perguntou: qual é? O outro disse: eu sabia que você não conhecia. Riqueza do mundo. Muitos a buscam, esquecendo-se da riqueza espiritual. Porque a verdade é que poucas pessoas de bens são pessoas de bem, ou pessoas do bem. Muitos vendem a sua alma pelo ouro, pelo dinheiro, pelo poder. Jesus diz: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus. Mamon era o Deus da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Na época em que vivemos, um crescimento muito grande de novas igrejas. Lá atrás, as igrejas eram as igrejas tradicionais. A Igreja Católica, tradição milenar, e as igrejas evangélicas ou protestantes. Havia luterana, a batista, a metodista, a presbiteriana, a adventista e só. Depois começaram a surgir novas igrejas, as igrejas pentecostais e, mais recentemente, as igrejas neopentecostais. E essas igrejas, muitas dessas igrejas neopentecostais, igrejas recentes, trocaram a pregação do evangelho da salvação da alma pelo evangelho, se é que podemos chamá-lo, da prosperidade. Não falam: creiam em Jesus Cristo e serão salvos. Venham para Deus. Dizem: se você vier para a igreja, você contribuir, você vai ter prosperidade. É a teologia da prosperidade. E quantos estão indo atrás desta teologia? Não pensam no futuro, não pensam no amanhã, não pensam naquilo que vai ocorrer quando Deus os chamar à sua presença. Pensam no agora. E é curioso que alguns dão depoimento e não dizem: quando Cristo me salvou, minha vida se modificou. Quando eu aceitei a salvação, a minha vida mudou. E diz: quando eu vim para a igreja X, a minha vida mudou. Quando eu entrei nessa igreja A ou B ou C, eu passei a ter prosperidade. E exibem casas, carros,
propriedades. O que estão fazendo? Cuidando do hoje, da vida material, sem se lembrar de algo muito importante, quando se cumprir aquilo que está e que está também em Provérbios. Quando o pó voltar a ser pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó vai voltar a ser pó como era. Isto é, a materialidade. Ao dizer o pó, está fazendo alusão à formação do homem. Gênesis diz que Deus tomou do pó da terra, fez o homem, inoculou o sopro da vida. É isto? Fez o homem do pó da terra e colocou o sopro da vida. Já comentamos que tanto em emuro grego, a palavra sopro ou ar é a mesma para espírito. Em hebraico, ruha, em grego, pneuma. Significa tanto ar quanto espírito. Então, o que está ali escrito é que Deus fez o homem do pó da terra e colocou uma partícula do seu espírito, uma imanência de Deus, uma fagulha de Deus, e o homem foi feito ser vivente. E aqui está a nossa composição, uma composição única, uma simbiose, isto é, uma soma de vidas. Nós temos a parte material, física, do pó da terra, e a parte espiritual, a fagulha de Deus. É tão indiscutível que até Descartes, filósofo positivista, afirma que o ser humano é uma composição de uma parte física, tangível, e uma parte intangível. E que esta parte intangível comanda a parte física. Um materialista dizendo isso. Porque é inequívoca essa verdade. É indiscutível. No instante em que o nosso espírito sai do corpo, resta apenas a matéria, que vai se decompor em pouco tempo. Não precisa nem haver algo que o fira, não precisa haver nenhuma moléstia. Basta que chegue o momento em que Deus o chame. Quantas pessoas, num instante, sem doença, sem acidente, sem violência, partem, porque o espírito voltou a Deus que o deu. Como nós somos felizes, meus irmãos, de saber desta verdade e de procurar aqui, nesta casa, neste templo, esse contato com a nossa fonte, que é Deus, com a nossa origem, que é o Espírito maior. Claro que temos as nossas responsabilidades pessoais, humanas, e temos que cumpri-las, porque nós temos uma dupla cidadania. Temos a cidadania terrena, com os compromissos, e a cidadania espiritual. A célebre frase de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A pessoa espiritualizada cumpre as normas da terra, cumpre as leis. É seu dever, dever de cidadania. Mas não se esquece da lei de Deus, dos princípios de Deus. E uma coisa que tenho dito sempre: isto começa no lar. Salomão diz: filho meu, ouve o conselho de teu pai, não deixes a doutrina de tua mãe. Ouve o conselho de teu pai. O pai normalmente orienta para as nossas obrigações terrenas. E não deixes a doutrina de tua mãe. É a mãe que traz a doutrina, que traz o ensino espiritual, que acompanha aquela alma. E uma outra coisa para a qual eu tenho sempre chamado a atenção: a responsabilidade paterna e materna. Deus vai nos perguntar: o que fizeste com o meu filho, que eu coloquei sob teus cuidados? Porque os filhos não são nossos. Aliás, é um poeta, Khalil Gibran, que diz: os vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora habitem convosco, não vos pertencem. Nenhum de nós tem, nós somos apenas
cuidadores dos filhos de Deus que Ele colocou sob nossa guarda. E um dia Ele vai pedir contas de como cuidamos do seu filho que ficou conosco. Nós orientamos, nós lhe indicamos o caminho da espiritualidade, nós falamos a ele de Deus, de Jesus, nós o ensinamos a conectar-se com o plano espiritual pela oração, pela prece, pela meditação. Nós lhe falamos da palavra de Deus. Nós nos preocupamos em acompanhar os seus passos, em conhecer as suas amizades, em saber como estava sendo conduzida a sua vida. Os pais quase nunca sabem. As mães sentem mais de perto esta responsabilidade. Mas é bom que nos lembremos. No futuro, no amanhã, teremos que prestar contas, não apenas de nós, mas também daqueles que ficaram sob nossa guarda. E não podemos nem dizer como Caim, quando Deus pergunta de seu irmão Abel, e ele diz: por acaso eu sou cuidador de meu irmão? Nós somos cuidadores de nossos filhos. Temos esse dever que vai se cumprir amanhã. Hoje, a preocupação do ser humano tem sido cada vez mais com as coisas materiais. Max Nordau, um filósofo contemporâneo, diz que todos os seres vivos têm a preocupação com a sua prole. Na semente há, para a futura planta, aquela parte ali concentrada para que ela se nutra, até que tenha raízes para procurar pelas raízes a sua alimentação, os sais minerais que vão nutrir a planta. As aves têm nos ovos o alimento de que vai se nutrir o futuro ser. Isso é natural. Mas, diz ele, o homem é tão materialista que, se pudesse, ele juntaria, ele reuniria valores tais, fortunas tais, que nem a quinta geração poderia consumir. Essa preocupação material. Vocês devem ter visto recentemente que Elon Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo. E alguém perguntou: o que ele vai fazer com $1 trilhão? O que ele vai usufruir desse $1 trilhão? E nós olhamos para esse $1 trilhão e olhamos para os nossos irmãos na África, na Ásia, em países pobres, mesmo no Brasil, descendo da alimentação básica. Também isto Jesus profetizou. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo uma época que o amor esfriou. Olhamos para os nossos irmãos carentes, sem fome, sem roupa, morrendo de fome, e passamos ao largo. Milionários têm dinheiro tanto que não sabem o que fazer com ele, mas não se dão conta de ajudar a quem carece. Estão vivendo largamente o presente, sem pensar no futuro. Jesus fala na parábola do rico e do Lázaro a diferença daquele homem que vivia regaladamente e ali ao seu lado, esmolando, Lázaro, que nada tinha. Até que no futuro, Lázaro vai para o colo de Abraão, para o seio de Abraão, e o homem rico vai para os tormentos eternos. Ele pede a Deus que mande Lázaro falar com seus parentes. Não adianta. Que mande alguém para alertar os seus parentes. Não é por aí. A oportunidade nos é dada agora, hoje. São Paulo diz, no dia que se chama hoje. Ele diz mais: se hoje ouvirdes a sua voz, não resistais, não endureçais a vossa cerviz. Eu sei, meus irmãos, que tudo quanto eu estou dizendo aqui, os irmãos conhecem e vivem. Mas é muito bom que procuremos alertar os nossos irmãos da responsabilidade do amanhã, enquanto vivemos o hoje. Eu trouxe aqui um livro, Irmã Selma, que vou deixar para o nosso círculo esotérico. Chama-se Inspiração
reflexões para todas as horas. Eu reuni aqui 55 reflexões, todas elas bastante curtas, começando com um versículo e terminando com um versículo. Eu vou ler um, chama-se Construindo a Paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Das bem-aventuranças proclamadas por Jesus no Sermão do Monte, esta é uma das mais belas e profundas. Com todas as letras, ela vincula a condição de filho de Deus à ação de pacificar, que tem sua origem em dois termos latinos. Pax passere significa literalmente fazer a paz. Ora, paz é palavra citada inúmeras vezes na Bíblia. Prenunciando Jesus, o profeta chama-o de príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Paz na terra, proclamam os anjos no nascimento de Cristo. Paz seja nesta casa, foi a saudação que Jesus ordenou que os seus discípulos fizessem por onde andassem. Por fim, despedindo-se do grupo apostólico, diz-lhe o mestre, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de paz e de pacificadores, pois a ira, a violência, a intolerância e o ódio estão muito presentes no dia atribulado dos homens, principalmente dos filhos do mundo. Há, entretanto, os que buscam criar, construir, manter e fazer a paz. Estes serão chamados filhos de Deus. Amém. Irmão JB Oliveira, muito obrigado. E eu tenho uma memória a seu respeito. Em 2002, perguntei para meus pais, 2002 ou 2003, o senhor foi para Campinas. O senhor deu uma palestra lá para a gente, no Tato a Jesus Nosso Mestre. E eu me lembro bem de uma alegoria que o senhor fez com o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o senhor fez uma explicação muito boa, foi tão boa que me impactou, e eu me lembro dela até hoje. Os peregrinos iam subindo para Jerusalém, e eles tinham que passar pelos montes, e eram locais onde tinham muitos assaltantes, tinham muitos problemas com animais silvestres, e naquele instante que eles fossem atravessar os montes, eles elevavam o seu pensamento ao Criador e buscavam socorro em Deus. E o mesmo serve para todos nós, relembrando o que ele disse ali, que nós muitas vezes olhamos para um problema, que pode ser um problema material, emocional ou espiritual, e ao encararmos aquele problema, nós olhamos, eu vou elevar os meus pensamentos ao Criador, porque Ele vai me fazer passar por essa dificuldade. Que Deus abençoe o Senhor, que a bênção do alto continue iluminando a sua caminhada e permitindo que continue levando suas reflexões a tantas pessoas. Receba o carinho e o reconhecimento do círculo esotérico da comunhão do pensamento. Uma salva de palmas para o JB Oliveira. Nós vamos ter agora uma... Depois? Tá. A Selma vai entregar uma lembrancinha para o irmão JB Oliveira. Pode... lá. Teremos agora uma apresentação musical. Recebemos agora a Era Branca, que gentilmente aceitou participar desta celebração dos 117 anos do círculo esotérico da comunhão do pensamento. Agradecemos sua presença e sua disposição em compartilhar conosco seu talento e sua arte, enriquecendo esta tarde festiva com um momento de sensibilidade e alegria. Recebamos Era Branca
com uma calorosa salva de palmas. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a honra de poder estar junto, né, aqui com cada um de vocês, compartilhando esse momento, acho que tão especial e tão abençoado. Aqui é a parte da composição do coral da Era Branca, né? E elas vão começar com uma canção que a inspiração dela nasceu aqui dentro, que é a Aliança Divina. E depois vão com as músicas convencionais, que todos já conhecem, né? Para aproveitar esse momento abençoado. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Giovana, sou uma das responsáveis pela parte musical na Era Branca. A gente vai começar com a música Aliança Divina, tá bom? Como o mestre um dia prometeu, faremos uma grande aliança. Cada um dará o que é seu, para plantarmos a esperança. Não importa a cor, credo e raça, o que valerá é seu coração. Nós recebemos tudo de graça. Temos que estender as mãos, cantando com amor e firmeza. Seremos ouvidos pelo Criador. Assim nós teremos a certeza que Ele retribuirá com amor. Pelas estradas feitas de terra, caminharemos com humildade. É tudo que Deus espera para revelar-nos toda a verdade. A aliança divina se fará no momento cada um entender que é necessário amar e acreditar para poder ver. Boa tarde a todos, meu nome é Patrícia, sou responsável do trabalho de coral, né, na Era Branca. Eu vou cantar uma música conhecida, Happy Day. É a paz? Ah, perdão, mudaram a música, peraí. Terceira? Invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução, invadiu meu destino. A paz, como aquela grande explosão de uma bomba sobre o Japão, fez nascer um Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei.
Agora eu vou cantar Primeiros Erros. Quem souber canta também, tá bom? Agora o Happy Day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. Oh, my Jesus walked. When Jesus walked. He'll wash my sins away. La 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 la. La 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 la. La 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 la. He took me high to fight and pray, fight and pray, and live rejoicing every day. Every day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. When Jesus walked, 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He took me high to walk, fight and pray, fight and pray, and live rejoicing every day, oh, happy 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 day. Agora Hit the Road Jack. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me this way. Around that woman that I ever seen. I guess if you say so, I had to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I had to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. 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 Don't you come back no more.
É uma satisfação. Nossos sinceros agradecimentos às cantoras da Era Branca por sua brilhante participação e por compartilharem conosco seu talento nesta data tão especial. Temos uma lembrancinha também para entregar para você por aqui. Olha, entrego para você. Deus abençoe. Nesse momento, farei uma breve pausa em minhas funções de mestre de cerimônias para compartilhar algumas canções preparadas especialmente para esta celebração dos 117 anos. Eu vou fazer uma sequência de 3 músicas aqui no piano. E a primeira música é uma música... Agora, depois? Tá. Eu vou fazer a primeira música agora. E depois nós vamos intercalar com a apresentação do José Gôngora, do meu pai. Essa primeira música que eu vou tocar é uma música muito importante. Não só para mim, mas eu acho que para qualquer pessoa. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância e o quanto essa música pode impactar você positivamente. A vida humana é uma sucessão de memórias. Estamos o tempo todo construindo memórias. Eu mesmo, enquanto estava sentado ali, fui me lembrando de várias situações que vivenciei aqui no Círculo Esotérico, não neste endereço, porém na Euderico Mendes, se não me falha a memória, era outro templo. Aqui na Rodrigo Silva. Nesse lugar eu tive a oportunidade de conhecer Disseu Pinheiro, tive a oportunidade de conhecer José Maria Nogueira, conheci o Rony Von, ele veio uma vez, deu uma apresentação musical. Conheci também uma cantora chamada Leila Pinheiro, uma grande cantora da MPB, ela também uma vez se apresentou no Círculo Esotérico. Tenho muita boa lembrança. Por que eu estou dizendo isso? A nossa vida é uma sucessão de memórias. A memória, ela pode ser um trauma ou uma força. E a pergunta que você tem que fazer para si próprio, para definir se tais memórias serão traumas ou força, é: quem eu quero ser no futuro? Pergunta a si mesmo: quem eu quero ser amanhã? E a partir do momento que você se faz essa pergunta, você olha para aquela memória e você vai conduzi-la para que aquela memória, por pior que seja a sua melhor força. Existe um versículo bíblico muito conhecido que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se aquela memória que você tem não for nada boa, se ela for difícil de ser rememorada, de ser lembrada, lembre-se que ali pode estar escondido o seu maior propósito. Então, ouça essa música que tem tudo a ver com o passado, é uma música bem conhecida, tema de um filme que se chama Em Algum Lugar do Passado. A história desse filme, todo mundo deve saber, conta a história de um rapaz, de um jovem ator, que num determinado momento recebe a visita de uma senhora. E essa senhora entrega um medalhão para ele. E aí começa toda a jornada que ele vai tentando voltar ao tempo desta senhora. E quem não assistiu, assiste Em Algum Lugar do Passado. Eu vou tocar essa música que vocês possam, durante a execução desta música, refletirem sobre isso. Algumas memórias são muito ruins. Elas fazem parte da nossa jornada. O grande problema é quando a gente quer esquecer essa memória. Uma hora o seu corpo vai se lembrar dela. Não espere o seu corpo se lembrar dessa memória. Enfrente-as agora e transforme essa memória traumática na sua maior força. É muito difícil carregar uma memória traumática. É muito difícil fazer a memória traumática virar uma força. Portanto, escolha muito bem qual difícil que você quer encarar. Los amigos assim... Não, peraí. Não. Pera um pouquinho. Deu zica. Peraí. Tá. Começa outra vez. Los amigos assim, como tú, como yo,
toda a vida. Poucas vezes se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me dá gosto decirlo, en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido. Aunque veces por ir y venir por ahí no somos los mismos. Los amigos así que no se ven quizá muy seguido. Quando nos encontramos, lo festejamos, vente comigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, é nuestro destino. A vezes llorar, a vezes reír, sentir o camino. Nuestra vida es así. E al final los amigos no se olvidam de sus amigos. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido. Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos. Los amigos assim que não se veem quizá muito seguido. Quando nos encontramos, lo festejamos, vente comigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, é nuestro destino. A vezes llorar, a vezes reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganhar, perder é sempre lo mismo. E al final los amigos não se olvidam de sus amigos. E al final los amigos não se olvidam de sus amigos. Muchas gracias. Viva Espanha! Viva o Círculo Esotérico de la Comunhão de Pensamento! Eu vou fazer uma música agora. Eu vou pedir para o nosso maestro colocar a música à volta. Tá. Estou guardando o que há de bom em mim para lidar quando você muda ternura. Estou guardando para lidar toda vez. Quero lhe entregar em cada beijo, certo ficarei, que você não vai me deixar. Grande mas o destino quis você para e agora que estás perto, dia de
chegar. O que há de bom vou lhe entregar. Só vejo a hora você chegar, pra todo o meu amor poder mostrar. Mas quando eu de perto te olhar, não sei se vou poder falar. Demais foi sempre o nosso amor, mas o destino quis nos separar. E agora que está perto, dia de você chegar, o que há de bom vou lhe entregar. Estou guardando o que há de bom em mim. Estou guardando o que há de bom em mim. Estou guardando o que há de bom em mim. Tá estourando lá, né? Estourando? Ó, desculpa aí, tá? Som. São erros de percurso. Ei. Olha, a música Los Amigos é uma música que eu ganhei, eu ganhei uma mensagem de um amigo da Espanha, né, o Rafael Góngora, e ele me mandou no meu aniversário no ano passado, ele me mandou essa música, Los Amigos. E a música é muito bacana, né? Que fala dos... A música fala dos amigos, né? E essa música me emocionou muito na ocasião, né? É muito bacana. Eu falei assim, eu vou cantar. Mas só que deu um erro aí na hora que eu não tinha ensaiado com o Júnior. Eu tinha ensaiado apenas para cantar com playback. Mas daí ele estava aí, eu falei assim, vou tentar cantar com, né, que ele faça no piano. Mas deu ali alguns erros de percurso, mas não tem problema, tá? Júnior, muito obrigado, gratidão, tá? Valeu. 117 anos. É o tempo que eu frequento aqui, não parece, né? Mas eu venho aqui há 117 anos. Nós temos aqui uma conversa sobre os caminhos da espiritualidade, né? Mas antes, se você me permitir, presidente, eu queria dizer para vocês que nós temos aqui uma das maiores jogadoras de vôlei do nosso estado, a Elaine Santos. Fica de pé para eles te conhecerem, Elaine, por favor. Trouxe muita medalha do vôlei. Ela não tinha altura para jogar vôlei, mas ela conseguiu. Ela conseguiu, né? Era domingo. Jesus já havia ressuscitado. Já havia começado a caça aos discípulos e aos seguidores de Jesus. 2 deles fugiram pelo caminho de Emaús. Emaús era uma cidade que ficava a 12 quilômetros
de Jerusalém. E eles fugiram por esse caminho e no caminho eles iam conversando. Mataram o nosso mestre, não temos mais a quem seguir. E agora estão nos caçando e se nos acharem vão nos matar, temos de fugir. Neste momento, um terceiro peregrino juntou-se a eles. E o terceiro peregrino indagou: mas esse a quem vos refere não disse que qualquer um poderia ter e fazer o que ele fazia? E os dois responderam: que absurdo! Ninguém tem o poder que ele tinha. Ninguém pode fazer os milagres que ele fazia. Ora, mas esse que vocês se referem não é aquele que ressuscitaria no terceiro dia? E os dois indagaram: isso não existe. Ele está morto, ele foi crucificado. Ele morreu. Nós não temos mais a quem seguir. E agora estamos sendo caçados. E assim eles percorreram o caminho todo, indagando a morte de Jesus. Imaginem só, de Jerusalém a Emaús são 12 quilômetros. Eles passaram 12 quilômetros indagando a morte de Jesus. Quando chegaram a Emaús, esse terceiro discípulo foi convidado pelos dois a estar à mesa com eles. E quando esse terceiro discípulo sentou-se à mesa, partiu o pão, abençoou o pão e desapareceu. Essa é a passagem da aparição de Jesus no caminho de Emaús. Imaginem que esses dois caras reclamaram a morte de Jesus durante 12 quilômetros. E Jesus estava entre eles. E eles não puderam perceber que Jesus estava entre eles. E continuaram reclamando, continuaram reclamando. Toda vez que nós reclamamos, nós perdemos a percepção das coisas boas que acontecem ao nosso redor. Toda vez que você reclamar no universo material, no universo espiritual, você vai perder a percepção das coisas boas que podem acontecer ao seu redor. Romão, em vez de reclamar, o que eu faço? Ore. A gente sabe mais reclamar do que orar. Toda vez que você pensar em reclamar a partir de hoje, diga assim: que oração eu vou pronunciar? Qual salmo eu lerei? 141, Senhor, a te clamo, dá-te pressa em me acudir. Tem tanto salmo. Escolhe um em vez de reclamar. Porque quando nós reclamamos, a gente executa. Eu tenho uma formação recente de neurociência e vocês não fazem ideia como é o cérebro das pessoas que reclamam. Apesar de diversas formações acadêmicas, eu continuo estudando ainda. Essa semana lá na TV Caras, o pessoal falou: Romão, para que estudar tanto? Eu falei: para funcionar o tico e o teco. Porque a melhor maneira da gente se manter inteiro mentalmente é aprendendo. Nosso cérebro, quando aprende, se vocês pudessem ver como ele fica, como ele agradece, é uma coisa fabulosa. Então, no lugar de reclamar, você vai orar. Jesus escrevia na areia. Levaram até ele uma mulher. E disseram: Senhor, esta senhora aqui foi pega em flagrante adultério. Pela lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. O que tens a dizer? E Jesus continuou escrevendo na areia. Mas era uma armadilha, por isso que ele continuou escrevendo na areia. Porque olha que interessante. Se ele fala, apliquem a lei de Moisés, ele estaria contra tudo aquilo que ele prega. Se ele fala para fazer aquilo que ele prega, ele estaria sendo condenado a desobedecer a lei de Moisés. E nesse momento ele se levanta e pergunta:
Qual foi a pergunta? Lembram? Quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A multidão jogou as pedras no chão e se dissolveu. Ele olhou para a mulher e disse: vá e não peques mais. Não vejo ninguém aqui para te condenar. Qual foi a estratégia espiritual que Jesus usou nesse exato momento? Alguém arrisca? Aliás, deixa eu cumprimentar esse trio aqui, que deu um show aqui hoje. Parabéns, hein? Parabéns. 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 Qual foi a estratégia que ele usou? Jesus não falou ao coração dessas pessoas, ele não falou à mente dessas pessoas, ele não falou à alma dessas pessoas. Ele falou à consciência dessas pessoas. Porque é só na consciência que nós conseguimos a comunicação verdadeira. Sempre me perguntam por aí, nos programas de televisão, como falar com os filhos de hoje. Descubra uma maneira de falar a consciência deles. É só ali que a gente consegue. Como falar com as pessoas que frequentam o círculo, presidente? Tem que falar a consciência deles. Essa é a verdadeira comunicação. Por quê? Porque é na consciência que a alma reside. É na nossa consciência que está a verdade. A pessoa pode ser uma pessoa blindada socialmente. O que é que chega? A consciência. Então, a partir de hoje, desenvolva uma comunicação. Se vocês querem se tornar ainda mais espiritualizados, desenvolva uma comunicação que faça a consciência das pessoas que você encontra. E para finalizar, faltando hoje, Ricardo, diante de tudo que você colocou, muito bem colocado, eu estava lembrando aqui quando você foi capa da Veja. Que ano foi? 2004. Estava eu lá na minha casa, abro a Veja São Paulo, domingo lá. Ricardo Mar. Famoso, hein? A partir de hoje, você tem que aprender a fazer uma coisa que Jesus também fez, mas nós não fazemos. Quais foram as últimas palavras dele na cruz? Manda. Como? Não, depois disso, a última. Depois do consumado. O pessoal é afiado aqui, hein, presidente? O pessoal está... Isso. Ele fez uma entrega. Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida. A gente não entrega a nossa vida a Deus. A gente não entrega. Vocês sabiam, vocês lembram que, você sabia que a arca de Noé não tinha leme, não tinha vela, não tinha quilha, não tinha nada disso. Por quê? Deus fala para Noé, eu vou te conduzir. Sobe nesse bagulho aí, que eu vou te colocar lá no Monte Ararat. E Noé não questionou. Quem navegou a arca? Ninguém. Deus cuidou da arca. Nós somos como uma arca. Ah, Romão, mas ele não cuida de mim. Ele não cuida porque você se mete demais na sua vida. Só por isso. Você não para de fazer fofoca, não para de falar mal dos outros. Aqui eu sei que ninguém faz isso, porque no círculo não tem isso, não é mesmo, presidente?
Aqui não tem fofoca. Eu me lembro muito aqui, eu não posso deixar de citar, o Ricardo fez homenagem a todas as personalidades do Círculo, e eu queria citar também o senhor José Maria Nogueira, nosso grande José Maria Nogueira, que por muitos anos presidiu aqui o Círculo também. Você se mete demais na sua vida. Você quer resolver demais as coisas que não podem ser resolvidas. Entrega. Entrega. Eu estava com um problema em casa que eu sou muito desligado para guiar, né? Então, nunca fiz nada que prejudicasse ninguém no trânsito. Mas com tanta multa aí, tanta câmera, né? Chega a multa quase todo dia em casa, né? Aí os meus filhos brigaram comigo e tal. Falaram, pô, pai, o senhor precisa prestar mais atenção, né? Aqui era 40, o senhor foi multado a 45. Eu acho isso um desaforo, né? Mas, aí eu disse, olha, eu vou resolver esse assunto e nunca mais na minha vida eu vou tomar uma multa. Peguei todos os carros de casa, passei por nome dos meus 2 filhos. Agora a multa chega no nome deles. Né? O que eu fiz? Eu entreguei para eles, agora eles que resolvam. Né? Aprendam a entregar. Então são 3 coisas aqui que eu quero deixar para você hoje. Não reclame e ore. Procure ter palavras que toquem a consciência das pessoas. E existem momentos que você precisa se entregar e não ficar sofrendo por uma solução que talvez nem irá chegar, nem irá acontecer. O universo trabalha por nós. Nós atrapalhamos o universo. Quando ele fala assim para você, fica quietinho hoje na sua casa. Não come gordura, você vai lá e vai na churrascaria comer a gordura da picanha, né? Então, aprende a entregar. Quando você vê que não tem solução, faz igual Noé, entrega. Imagina hoje o cara pegar um barco daquele tamanho, né? Quem lembra quantos côncavos tinha a Arca de Noé? Lembram? Eu também não lembro, fugiu agora aqui. Mas acho que era 154, se eu não me engano. Pegar um barco daquele tamanho e dizer, ó, põe na água aí, segura aí que vai vir uma água aí. Pô, mas não tem... Como é que eu vou pilotar esse barco aqui? Não, não tem, você deixa que eu vou tomar conta. Deus faz isso até hoje com a gente. Ele fala, ó, eu vou tomar conta de você. Fica quieto, pô. Né? Fica aí, quietinho. Faz a sua oração, vai no círculo. Aí a gente não vê no círculo, não faz a oração e emitimos palavras e pensamentos que nos afastam de Deus. E na realidade, Ele está próximo. Nós mesmos, às vezes, cometemos certas coisas que nós nos afastamos dele. Então, para mim, hoje foi um grande prazer. A gente pode continuar junto. Eu tenho aí todas as mídias sociais, tem material lá todo dia. Meu canal do YouTube, se você gosta de vídeo, tem 1.900 vídeos lá. Você vai passar quase 4 anos, Ricardo Maffia. Mais, né? 6 anos assistindo César Romão todo dia, sem repetir nada. Olha que legal. Não sei se você vai aguentar 6 anos, mas se você começar hoje, daqui 6 anos você assistiu todos. Os meus livros estão aí na livraria do Círculo, você pode encontrá-los também. O mais recente livro é Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Você também acha aí de maneira digital. As mídias sociais, todas elas, sem exceção. O pessoal gosta mais do Instagram hoje, né? Pelo menos parece isso. E eu queria encerrar com uma pequena fábula para vocês sobre inteligência artificial, já que está todo mundo tão dedicado ao tema, né? O cidadão chega para a inteligência artificial e pergunta assim: inteligência artificial poderosa, este cogumelo
é comestível? E ela diz, sim, é comestível. Aí ele come o cogumelo e morre. Né? Aí a inteligência artificial vai lá no túmulo dele e diz assim para ele, quer saber mais sobre cogumelos envenenados? Cuidado, gente. A espiritualidade não está na inteligência artificial. Ela não entende nada de espiritualidade. A espiritualidade está na alma, no sentimento, nessa convivência que aconteceu aqui hoje. Boa sorte a todos. Muito obrigado por me convidarem. Espero que não esqueçam de mim por muito tempo, que eu adoro vir aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço a todos. Teremos agora uma apresentação musical do coral Irmão Enéas. É isso? Recebemos agora o coral representado por nosso querido irmão Enéas, que gentilmente se une a esta celebração, trazendo através da música uma mensagem de união, sensibilidade e elevação espiritual. Nossa gratidão pelo carinho dedicado a esta instituição dos 117 anos do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Recebamos o coral com uma calorosa salva de palmas. Quando os olhos veem o que ninguém mais vê, imagens aparecem mesmo sem querer. Quando cada sonho se torna real e tudo que acontece é sempre um aviso, um sinal. Se um dom especial é dado para alguém, é para ajudar o bem na luta contra o mal. É como a luz do sol que toca um cristal e em 7 cores mostra assim que tudo é natural. É como o som do mar que vem nos alcançar pra nos mostrar o amor que existe além do olhar. Longe da razão, o fogo da paixão, arde o universo, queima meu coração. Passado ou futuro, junto com você, eu te sinto em torno. E nas estrelas posso ver. Se um dom especial é dado para alguém, é pra avisar o bem na luta contra o mal. É uma luz do sol que toca um cristal e em 7 cores mostra assim que tudo é natural. É como o som do mar que vem nos alcançar pra nos mostrar o amor que existe além do olhar. Amor que existe além do olhar.
E essa música deixa eu ver, que eu gosto sempre de colocar o nome dos compositores. Eu acho muito importante, coisa que eu aprendi ouvindo rádio. Essa música chama-se Além do Olhar, é de Ivo Pessoa, do ano de 2007, composta por Paulo Ferreira. É muito importante, né, a gente sempre relembrar o nome do compositor, porque geralmente a pessoa que faz mais sucesso é o artista, né, o cantor. E o compositor, coitadinho, fica lá, às vezes, bem esquecido, né? E ele que é o responsável pela música. Então, está aí o sucesso de 2007. Agora, então, vamos tentar fazer Serra do Luar, de 1978, composta por um paulistano chamado Walter Franco, né? Então, é uma linda composição. Podemos dar? Vamos no 3? 1, 2, 3. Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, eu quis voar. Agora vem pra terra descansar. Viver é afinar um instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento. De dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento. De dentro pra fora, de fora pra dentro. Te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, eu quis voar. Agora vem pra terra descansar. Viver é afinar um instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento. De dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento. De dentro pra fora, de fora pra dentro. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo.
a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Vamos lá, quem souber, vamos cantando lá, pessoal. Cantar faz bem. Viver tudo que a vida tem pra te dar, saber qualquer segundo tudo pode mudar, fazer sem esperar nada em troca, correr sem se desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor, saber que mudar por tempo pode ser o melhor. Sem esperar nada em troca, vencer é recomeçar. Quando o sol chega, quando o céu se abre, saiba que estarei aqui. Aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Lararara, 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 daqui só se leva o amor. Lararara, 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 daqui só se leva o amor. Lararara, 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 daqui só se leva o amor. Lararara, 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 daqui só se leva o amor. Grato, grato, grato pela paciência. Obrigado, viu? Deus abençoe. Nossos agradecimentos ao irmão Enéas por encerrar esta programação com tanta beleza, emoção e fraternidade. Vamos agora encerrar. Queremos agradecer a presença de todos que estiveram aqui. Quero pedir a todos uma salva de palmas pelo aniversário do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e convidamos todos a nos achegarmos ali para a nossa confraternização preparada para vocês. Deus abençoe. Parabéns ao Círculo Esotérico.